Pois bem, meus amigos, vamos dar continuidade aqui. Falávamos dessa teoria geral da prova, e aí volte comigo aqui para a tela. Nós trouxemos um conceito, a partir do conceito nós falamos também dos destinatários da prova, e depois nós trouxemos os objetos. O objeto da prova, como regra, são os fatos, mas nós sabemos que existem ali alguns fatos que não dependem de prova, e sabemos também que existem situações excepcionais nas quais haverá necessidade de provar o direito. Eu vou avançar aqui, então, para mais um tópico, e gostaria de trazer agora, meus amigos, mais um tópico muito relevante que diz respeito aos sistemas de valoração da prova. Sistemas de valoração da prova. O que é isso? Vejam bem, são sistemas jurídicos, e quando eu falo em sistema jurídico, eu estou falando de um conjunto de regras jurídicas. Então, sistemas jurídicos que vão nos dizer qual é o peso de cada prova, qual a importância que se dá a cada prova, como é que se valora cada prova. E quando eu digo como se valora, nós estamos dizendo, então, dar o valor àquele meio de prova aplicando ao caso concreto. Meus amigos, são três os sistemas existentes, três os sistemas que já existiram, né? O primeiro sistema, chamado de convencimento íntimo do julgador, também chamado de sistema da certeza moral do julgador, ou ainda chamado de sistema do livre convencimento do julgador. Então, sistema, eu repito, do convencimento íntimo, ou do livre convencimento, ou ainda sistema da certeza moral do julgador. Esse é um sistema em que o juiz valora a prova livremente, ou seja, não existe hierarquia entre as provas, é o juiz, à luz do caso concreto, que diz qual é o peso de cada prova. Eu reitero, o juiz valora a prova livremente. E veja que nesse primeiro sistema, o juiz não possui necessidade sequer de dar uma fundamentação. Quer dizer, ele não precisa nem motivar as suas decisões. O juiz valora a prova livremente, não há necessidade sequer, eu repito, de motivar as suas decisões. Só para a gente entender, meus amigos, esse foi um sistema que vigorou, por exemplo, na época do Estado absolutista. Lembra que, se hoje a gente diz que todo poder emana do povo, na época se dizia que todo poder emanava do rei. O rei tinha poderes absolutos. Na maior parte, na verdade, dos estados absolutistas, inclusive, tinha uma forte influência teocrática, então se dizia que todo poder emana do rei, e muitos diziam que o rei tinha recebido ali a delegação divina para reinar, né? Enfim, mas o fato é que todo poder emanava do rei, e o rei tinha poderes absolutos. E o que era o juiz? O juiz era um funcionário público que recebia uma parcela de poder delegado pelo rei. Ou seja, o rei tem poderes absolutos. Como o rei não pode resolver todos os conflitos, então ele tinha alguns funcionários que resolviam alguns conflitos. O juiz, ele exercia poder, e todo poder emanava do rei, e o juiz exercia um poder para solucionar conflitos de interesses intersubjetivos. Conflito de interesse intersubjetivo qualificado por uma pretensão resistida é como Carnelucci chamará a lide lá no século XX, né? Então, lá no Estado absolutista, até o século XVIII, o juiz também tinha poderes absolutos na sua esfera de atuação, ou seja, dentro do julgamento nos processos. É por isso que ele não precisava motivar as suas decisões. Ele decidia da forma que ele quisesse e não havia necessidade sequer de motivar. Por quê? Porque como ele era um delegatário de poderes absolutos, então naquela sua esfera de competência, ou seja, dentro daquele processo, ele decidia como quisesse e não precisava motivar as suas decisões, tá? Esse é o primeiro sistema. Aí, veja comigo aqui para a tela, aí a gente vai para um segundo sistema que é diametralmente oposto. É o sistema que, inclusive, ele é mais conhecido como sistema das provas legais ou sistema das provas tarifadas, mas, inclusive, muitos chegam a chamar esse sistema de sistema do convencimento íntimo do legislador, no lugar de falarmos em convencimento íntimo do julgador. Eu repito que ele é mais conhecido como sistema das provas legais ou ainda sistema das provas tarifadas. Mas repito também, há quem utiliza a expressão convencimento íntimo do legislador ou certeza moral do legislador. O que é esse convencimento íntimo do legislador, essa certeza moral do legislador? Meus amigos, em verdade, nada mais é do que um sistema em que a lei estabelece a priori o peso de cada prova.
Quer dizer, esse é um sistema em que, sim, existe hierarquia entre as provas. Tá? A lei estabelece a priori, eu repito, qual é o peso de cada prova. Então é a lei que vai dizer, por exemplo, veja, por exemplo, a ideia de que a confissão é a rainha das provas. Durante muito tempo vigorou isso, a ideia de que a confissão seria a rainha das provas, né? Ou seja, buscava-se a todo custo uma confissão. E aí, essa ideia de a confissão como a rainha das provas associada à ideia de uma busca de uma verdade real, e essa busca de uma verdade real legitimou muitos abusos no decorrer da história, e aí se buscava a todo custo uma confissão. E veja, por exemplo, o que aconteceu lá na época do regime inquisitorial, né? Nos tribunais do Santo Ofício, da Santa Inquisição da Igreja Católica, da época ali na Idade Média, muitas vezes se utilizou tortura para a obtenção da confissão, porque era uma época em que a confissão era a rainha das provas. Tá? Então, nesse sistema veja, eu não estou dizendo com isso que no sistema das provas legais a confissão tem preponderância. Eu estou dizendo que quando a gente afirma que a confissão tem preponderância, nós estamos trazendo um exemplo de sistema das provas legais. Na verdade, o que diz o sistema das provas legais é que ela estabelece em lei previamente, portanto, o peso de cada prova. Então, pode ser um sistema em que a confissão seja a rainha das provas, mas pode ser um outro sistema em que prevaleça a prova documental, em outro prevalece a prova pericial. Aí tem alguns sistemas que dizem a prova documental se sobrepõe a testemunhal se sobrepõe a pericial se sobrepõe à confissão. Quer dizer, você vai estabelecendo regras e estabelecendo peso para cada uma das provas, tá? Inclusive o professor Antônio Scarance Fernandes, ele diz no livro dele, Processo Penal Constitucional, que com a evolução do conhecimento científico e dos exames técnicos, parece que a gente está caminhando para uma situação em que a prova pericial é a rainha das provas, né? Se fala em prova pericial e já se dá assim e quando na verdade não, no nosso sistema não há hierarquia entre as provas, tá? No sistema das provas legais é que funciona assim, a gente teria hierarquia entre as provas, tá? Bom, e aí o nosso sistema, que é o terceiro, como regra a gente adota o terceiro sistema, que é o sistema, meus amigos, da persuasão racional, sistema, eu repito, da persuasão racional, que lembre comigo, também é chamado de sistema do livre convencimento motivado do julgador. Veja, já não é o livre convencimento, mas sim o livre convencimento motivado. Se na sua prova houver menção apenas à expressão livre convencimento é o primeiro sistema, é o sistema do convencimento íntimo do julgador. A persuasão racional, que é o terceiro sistema, é o sistema do livre convencimento motivado do julgador. Ou seja, o juiz valora a prova livremente, mas ele tem a obrigação de fundamentar todas as decisões. Valora a prova livremente, mas todas as decisões devem ser motivadas, todas as decisões devem ser devidamente fundamentadas. É o nosso sistema. A obrigação de motivação tem status constitucional, é o artigo 93, inciso 9 da nossa Constituição, e cabe ao juiz, então, fundamentar todas as suas decisões. Meus amigos, agora, eu já disse aqui que nós adotamos como regra, volte comigo aqui para a tela, como regra o terceiro sistema, o sistema da persuasão racional. Sim, como regra o terceiro sistema, porque, excepcionalmente, em um caso, nós adotamos também o primeiro sistema. Quer dizer, existe um caso apenas em que se admite a adoção de um julgamento sem que haja ali a fundamentação. Eu estou me referindo ao veredito, que é a decisão do conselho de sentença no tribunal do júri. Conselho de sentença, você lembra comigo, são 7 jurados reunidos. Então, o veredito, veja que ali a gente nem vai poder dizer que o julgador no caso ali é o conselho de sentença, né? Um órgão colegiado constituído por 7 julgadores, que são ali chamados de juízes leigos. Nada a ver com o juiz leigo lá do juizado especial. Lá tem um nome técnico, juiz leigo, está previsto na lei 9.099. Juiz leigo a que eu estou me referindo aqui é a expressão com a qual a gente designa os jurados, né? Uma expressão doutrinária. E
o julgador ali, quando eu falo em conselho de sentença, na verdade é um órgão colegiado constituído por 7 juízes leigos que são jurados. Esses jurados, aí a gente não pode nem dizer que eles não precisam fundamentar, como acontecia no sistema do convencimento íntimo propriamente dito, né? No convencimento íntimo, o juiz decidia da forma que lhe aprovesse e não havia necessidade de fundamentação. Só que para os jurados, na verdade, a gente nem vai dizer assim, porque para os jurados, eles decidem da forma que lhes aprouver e eles estão, meus amigos, proibidos de fundamentar. Para eles, não é que eles não precisam fundamentar, não, nós vamos dizer que eles estão proibidos de fundamentar. Por quê? Porque se eles motivarem a decisão, se eles, portanto, fundamentarem a decisão deles, estaremos diante de uma hipótese na qual haverá a violação ao sigilo das votações, que é uma das características constitucionais do Tribunal do Júri. Sim, característica constitucional, porque o sigilo das votações está expresso lá no artigo 5º, inciso 38 da nossa Constituição. Então, o jurado fica proibido de motivar as suas decisões. Então a gente costuma dizer que para os jurados, né, para o conselho de sentença, portanto, a gente adotou aqui a primeira teoria, né, o primeiro sistema, portanto, o sistema do convencimento íntimo, e isso é verdade, mas perceba que não é integralmente o convencimento íntimo, porque no convencimento íntimo propriamente dito, o juiz decide da forma que lhe aprouver e ele não precisa motivar, ele não precisa. Se ele quiser, ele motiva. Mas com os jurados aqui entre nós, a gente sabe que não é assim. Ele está proibido de motivar, ele está proibido de fundamentar. Se ele for fundamentar, ele viola o sigilo das votações, haverá necessidade de dissolver a sessão de julgamento e a ele será imposta a pena de multa, sem prejuízo de outras sanções, a depender da forma como se concretize a conduta dele, tá? Bom, mas o fato é que então a gente vai dizer que como regra a gente adotou a persuasão racional, porque o juiz tem a obrigação de fundamentar todas as suas decisões. No Tribunal do Júri, excepcionalmente, para os juízes leigos, não há a possibilidade de motivação. Lembrando que lá, para os juízes leigos, lá no Tribunal do Júri, meus amigos, quando a gente traz essa situação, é muito importante que a gente lembre que eles não vão motivar as suas decisões, mas lembra que lá no júri, os jurados apenas proferem um veredito, dizendo se o sujeito é culpado, inocente, etc. A partir daí é o juiz-presidente, é o juiz togado, que é chamado de juiz-presidente, pois preside a sessão de julgamento. A partir daí o juiz-presidente vai prolatar a sentença. E para ele, juiz-presidente, prolatar a sentença, veja que ele precisa fundamentar suas decisões. Então a gente não pode cair no equívoco de afirmar que as decisões do Tribunal do Júri são destituídas de fundamentação. Em verdade, o que é destituída de fundamentação é o veredito, é a decisão do conselho de sentença, porque a decisão do juiz-presidente, ela é sim fundamentada. Ou seja, a gente só abre exceção permitindo que não haja fundamentação quando eu estou falando da decisão dos jurados. Para o juiz togado, não tem exceção. Para o juiz togado, sempre haverá necessidade de motivação das decisões. Tá bom? Bom, volte comigo aqui para a tela. Que mais que a gente vai trazer? Trago aqui, então, um outro ponto muito importante. Meus amigos. Vamos falar aqui, então, da questão relacionada ao peso de cada prova, à importância de cada prova, ou seja, ao valor de cada prova e como é que a gente vai chegar a essas questões. Bom, primeiro eu quero te lembrar, então, que como nós adotamos o sistema da persuasão racional, então não existe hierarquia entre provas entre nós. Não tem hierarquia entre provas, né? Não existe uma prova mais importante do que a outra, menos importante do que a outra. Não existe. O que é que vale mais? A prova testemunhal, a pericial, a documental, a confissão? Não existe. É à luz do caso concreto. É à luz do caso concreto mesmo. É como eu disse, né? Com a evolução do conhecimento científico, dos exames técnicos, cada vez mais se dá uma preponderância ali às provas periciais, mas tecnicamente falando, juridicamente falando, a prova pericial não se sobrepõe a outras provas, tá? Bom, outro ponto para o qual eu quero chamar a sua atenção é a questão da confissão. A confissão, ela não é, obviamente, como era outrora a rainha das provas, né? Ou seja, ela está longe de ser a prova mais importante,
Né? Não existe isso. Ela também não é uma prova menos importante. Isso é que é muito importante a gente lembrar. A confissão, ela não é, eu repito, uma prova menos importante. Todavia, é muito importante que a gente lembre que a confissão por si só não pode fundamentar uma condenação. Não é porque ela seja menos importante do que as outras. É que, no que se refere a ela sozinha, nós temos um problema, nós temos um impeditivo. É que a confissão, ela colide, meus amigos, com o direito de liberdade, que é um direito indisponível. Ao confessar, eu tenho ali a colidência com a indisponibilidade do direito de liberdade. É por isso que a confissão por si só não serve para embasar uma condenação. Veja, agora eu estou falando de uma confissão por si só. Se tiver outros elementos, claro que a confissão vai ser muito importante para referendar isto. Inclusive, a confissão é uma circunstância atenuante. A chamada confissão espontânea é uma circunstância atenuante prevista no artigo 65 do Código Penal. Tá? Volta comigo aqui para a tela. Olha só, então não há hierarquia entre as provas. Agora a gente precisa diferenciar o que é prova daquilo que é colhido lá na investigação, que o artigo 155 do CPP vai chamar de elemento de informação. Veja comigo aqui na tela. Artigo 155 do CPP diz assim: o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Eu quero avançar um pouquinho em relação a isso aqui. Então vamos lá, olha bem. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. É o que a gente já mencionou aqui, o princípio do contraditório, que no que se refere à questão da prova, é chamada de bilateralidade probatória, né? Que é aquele binômio ciência e participação. Então, obrigatoriamente cientificado da produção da prova e possibilita-se a participação em relação à prova produzida pela parte contrária. Tudo bem, sem problemas. Aí vem, então, o artigo 155 e diz o seguinte: não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Então, veja bem, primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Então eu pergunto, o juiz pode fundamentar sua decisão em elementos colhidos lá na investigação? Exclusivamente não. Mas se eu tenho prova produzida em contraditório e ainda, além disso, eu tenho elementos colhidos na investigação, elementos de informação, esses elementos de informação podem muito bem constar da fundamentação da decisão judicial, seja a sentença ou seja uma decisão interlocutória. Então, nada impede que na sentença o juiz faça menção aos elementos de prova colhidos elemento de prova colhida no processo e também aos elementos de informação colhidos na investigação. O que não pode é que os elementos de investigação fundamentem exclusivamente a decisão. É isso que é proibido pelo 155 do CPP. Então, se eu tenho elementos de prova produzidos em contraditório e elementos de informação produzidos na investigação, todos eles podem constar da fundamentação da decisão judicial. Tá? Lembrando que eu estou aqui utilizando a expressão elemento de informação, mas boa parte da nossa doutrina e o próprio Supremo Tribunal Federal, na súmula vinculante número 14, deixam claro que o que se produz na investigação é elemento de prova, sim. Tá? Só que é uma prova de valor relativo, porque é uma prova que precisa ser confirmada durante o processo judicial. Mas o CPP utiliza a expressão elemento de informação, então há quem diferencie em doutrina, dizendo que aquilo que se produz na investigação é elemento de informação e o que se produz no processo é prova. Eu repito que há também quem diga que o que se produz na investigação também é prova, só que uma prova de valor relativo, esses elementos de valor probatório relativo precisam ser confirmados durante a fase de processo, tá bom? E aí, meus amigos, vejam que no final o artigo 155 ressalva as provas cautelares, antecipadas e não repetíveis. Ou seja, sendo prova cautelar, antecipada ou não repetível, ainda que produzida lá na fase de investigação, poderia exclusivamente fundamentar uma decisão. Tá, então quando é que a gente tem, por exemplo, uma prova cautelar? Veja, prova cautelar é aquela produzida ali na investigação, por uma decisão judicial, quando a gente tem uma hipótese de periculum in mora.
Periculum in mora, ou seja, o juiz precisa adotar a medida agora sob pena de perecimento, ou ele adota agora e ele não vai conseguir adotar posteriormente. Então, por exemplo, uma interceptação telefônica. O juiz pode decretar posteriormente, mas não vai pegar as mesmas conversas, ele precisa decretar agora. Uma busca e apreensão domiciliar, pode decretar depois, mas não vai obter as mesmas informações, obter os mesmos objetos, então precisa decretar agora. Então, estamos falando de uma prova cautelar. Essa prova, interceptação telefônica, por exemplo, ela pode ser utilizada exclusivamente, só ela, para fundamentar uma condenação? Pode. Isso não viola o contraditório? Não. Por quê? Porque essas provas cautelares elas são submetidas a um contraditório posterior. Ou seja, lá no momento em que é decretada, não tem um contraditório, não há um contraditório prévio, não há um contraditório preliminar. Contudo, veja que depois que se iniciar o processo, haverá o contraditório, quer dizer, as partes vão poder se pronunciar sobre aquilo que foi produzido ali na investigação, aquilo que foi colhido na interceptação telefônica, as partes vão poder se pronunciar posteriormente. Então eu tenho um contraditório, não é um contraditório prévio, é um contraditório diferido, mas eu tenho um contraditório. Tá, quando é que a gente tem a prova não repetível? O nome é autoexplicativo, uma prova que é produzida na fase de investigação e não tem como ser reproduzida, não tem como ser confirmada. Veja, a maior parte das provas, a maior parte dos elementos de informação colhidos ali na investigação podem ser confirmados durante o processo. Então, por exemplo, a testemunha que é ouvida pelo delegado no inquérito e depois é ouvida pelo juiz na fase de processo. Então, eu vou confirmar aquela prova que foi produzida. Tudo bem. Só que, como eu dizia, tem algumas provas que não podem ser confirmadas. Então, vamos imaginar um exame de corpo de delito. Exame de corpo de delito, ele é realizado, a pessoa está ali cheia de hematomas, você realiza o exame de corpo de delito. Depois você até pode determinar um novo exame de corpo de delito, só que os vestígios materiais da agressão já sumiram. É diferente da testemunha, que pode dizer uma coisa no inquérito e dizer a mesma coisa lá no processo, só que sob a égide do contraditório. O exame pericial não, pode ser que ali os vestígios tenham desaparecido. Então aí é uma prova não repetível, é uma prova que não pode ser repetida. E da mesma forma que a gente falou em relação à prova cautelar, essa prova também, meus amigos, pode ser confirmada. Essa prova também pode servir para embasar uma condenação, porque ela será submetida a um contraditório posterior. Então, aquele exame de corpo de delito, que lá no momento do exame não tem contraditório, mas depois, na fase de processo, é submetido a um contraditório. As partes podem impugnar o laudo, podem nomear assistente técnico, a depender do caso, pode ser chamado perito para audiência para se pronunciar sobre aquilo, e colher ali os esclarecimentos do perito por ocasião da audiência. Então, tudo isso é possível. Volta comigo aqui para a tela, o que mais? Olha bem. E por fim, as provas antecipadas, sobre as quais a gente vai falar daqui a pouco, quando a gente chegar no artigo 156, inciso 1 do CPP, a gente vai ver que é uma prova produzida na investigação, de ofício, pelo próprio juiz, observando ali, quando houver ali os requisitos da necessidade e da urgência, ou melhor, da relevância e da urgência, e observando as ideias de necessidade, adequação e proporcionalidade. Daqui a pouco eu falo sobre isso, daqui a pouco eu coloco na tela e falo minuciosamente sobre isso. Bom, aí a gente tem um parágrafo único nesse artigo 155. Veja comigo aqui na tela, o parágrafo único diz assim: somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. O que significa isso? É que as questões de estado, elas são provadas documentalmente. Então, por exemplo, o que são questões de estado? Por exemplo, estado civil. Casado, viúvo, solteiro, divorciado, etc. Estado nacional, se é brasileiro, nato, naturalizado, estrangeiro, apátrida, enfim. Estado natural, se é capaz, se é incapaz, se é relativamente incapaz, etc. Enfim, essas são questões de estado, essas devem ser provadas documentalmente. Isso leva até alguns autores a dizer que isso é um resquício do sistema das provas legais. Mas o fato é que não, o fato é que, embora existam essas restrições estabelecidas na lei civil, admite-se excepcionalmente a produção da prova de outras formas, inclusive por intermédio das presunções legais, tá? Bom, vamos lá, vamos avançar aqui. Eu quero avançar aqui com vocês ainda para trazer um outro tema. Esse tema agora que diz respeito aqui, meus amigos, vejam só as questões atinentes ao ônus da prova,
a quem incumbe o ônus da prova, o ônus, portanto, de produzir a prova, a quem incumbe, meus amigos, o ônus de produzir a prova. Veja, a regra está no caput do artigo 156, eu vou colocar aqui, que é a que nos diz que o ônus de provar incumbe a quem fizer a alegação. Está aí no caput do artigo 156, ele diz assim: a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultada ao juiz de ofício. Aí são as questões em que o juiz poderia decretar a produção da prova de ofício, estão nos 2 incisos do artigo 156, mas eu não vou chegar lá agora. Por enquanto, eu quero ficar na questão do ônus da prova. Veja que a lógica do artigo 156 é a lógica que está consagrada em uma máxima latina, que é a máxima que nos diz que alegatio et non probatio é non alegatio. Ou seja, alegar e não provar é a mesma coisa que não alegar. Alegou e não provou, meus amigos, é como se não tivesse alegado. Essa é a lógica. A partir daqui, a gente indaga como é que se dá a distribuição das cargas probatórias no processo penal. A gente vai ver isso no próximo bloco e a gente vai ver a crítica doutrinária a essa distribuição das cargas probatórias. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá.